Eu lembro que participei de um evento antes do lançamento de Vingadores Ultimato e na época eu disse que a Marvel ela estava subindo tanto o sarrafo, né, o nível de dificuldade dos desafios dos seus heróis que seria muito complexa a escalada seguinte, a escalada pós-Thanos, digamos assim. Só que em vez de mostrar logo um ser mais poderoso, a Marvel vem resolvendo esse problema de outras maneiras e Loki nos evidencia esses movimentos. Vamos lá entender? Só que antes, deixa só eu te pedir para dar uma olhada aqui no meu clube de membros. É só clicar no botão de Seja Membro que fica aqui embaixo e conferir os valores. São valores bem baixos, R$ 2,99 e R$ 4,99. Isso ajuda muito aqui o meu trabalho. E também aproveita e deixa o like, né? Não custa absolutamente nada. Pois bem, passamos 10 anos seguindo o grande arco da Marvel, arco esse baseado no vilão Thanos. Essa década deu muito peso para os feitos do vilão, pesos que culminaram em Guerra Infinita, que a meu ver é um dos principais filmes de herói de todos já lançados, ou pelo menos um dos mais corajosos quando, ao final, termina em baixa e com a vitória de um real vilão. Nada de um anti-herói disfarçado de vilão, um vilão. Bater esse filme, e eu falei isso mesmo antes de Vingadores Ultimato, seria uma tarefa bem complexa, e foi. Ultimato é bom, é evidente que tem cenas gigantescas, cenas perfeitas, que recompensam esses 10 anos acompanhando todos os filmes, mas do ponto de vista da premissa, ainda assim eu acredito que não supera a Guerra Infinita. E isso já carrega o primeiro ponto do meu argumento. Se nem o Thanos conseguiu superar o Thanos de Guerra Infinita, para onde a Marvel teria que ir a fim de superar o Thanos desses 10 anos? É uma tarefa muito complexa. Começamos então a acompanhar o seriado Loki e perceber que o tempo agora é um grande desafio também. De quebra, as joias do infinito, objetos que foram a base desses 10 primeiros anos de filme, elas foram diminuídas a pesos de papel dos funcionários da TVA, aquele local onde a série Loki se passa. Com isso, o recado da Marvel é bem claro. Sabe tudo aquilo que vocês viram acontecer? Não, gente, aquilo dali, diante do universo que temos em mãos, é muito pequeno. Ou seja, em vez de trazer um Galactus, um Beyonder, um Kang, sei lá, um Abraxas, ou seja lá o que for, o primeiro passo da Marvel foi literalmente descer o sarrafo a fim de facilitar a percepção de perigo que está por vir dentro do seu universo cinematográfico. Percebe que como ela colocou a Feiticeira Escarlate em WandaVision já também é um prenúncio de que os poderes dos heróis principais eles sequer estavam todos no topo, é mais ou menos assim que diminui algo grande, relativizando. Vamos ao lado bom e vamos ao lado ruim desse movimento. O lado bom é um tanto óbvio, teremos sim mais um vilão ou vilã, né, uma grande ameaça maior do que Thanos, o que era esperado principalmente por quem lê os quadrinhos. Nas HQs sempre tem algo mais complexo a ser resolvido e quando não tem, reseta-se tudo e deixa o cenário complexo o suficiente para que ameaças menores fiquem enormes, relativizando de novo. Então pode se preparar para mais 10 anos de uma ameaça que faça valer todos os próximos filmes e sem precisar revisitar tanto esse passado que a gente falou agora. Joias do Infinito hoje são absolutamente nada, como por exemplo a série Loki aponta muito bem. É tipo quando a gente está jogando videogame, você passa por uma fase muito difícil, depois de jogar 1 hora naquela fase, quando você volta, consegue fazê-la de novo em menos de 10 minutos. É justamente o que a Marvel está propondo desde Vingadores Ultimato. Afinal, em Vingadores Ultimato, tivemos o que aconteceu 10 anos resumindo em poucas horas. Os heróis e o próprio Thanos recolhendo ali as tais joias do infinito foi um negócio relativamente fácil de acontecer. Olha só a palavra relativa mais uma vez aqui. Então, o lado bom é esse, tá bem claro, veio uma ameaça maior. Primeiro vai ser a realidade sendo bagunçada e depois vem ali um arremate com Kang, Galactus ou qualquer personagem que personifique essa nova confusão. Por outro lado, como a Marvel tá lidando com o multiverso, isso me deixa um pouquinho com o pé atrás. Eu tenho receio de, se abrirem demais a questão temporal, por exemplo, os grandes acontecimentos poderão passar a não ter mais tanto efeito assim. O universo é muito maior, isso a gente já sabe, o que ficará mais evidente ainda com filmes eternos, né? São seres tal, brilhantes, aquele negócio todo, mas ainda assim a gente precisa sentir que mortos continuarão mortos, que traumas continuarão traumas. Caso contrário, sempre a gente vai ter aquele fator replay que, nos quadrinhos, por mais que sempre renovasse o público, também trazia um certo cansaço de acompanhar as histórias por muito tempo.
Eu mesmo parei de ler quadrinhos porque eu não aguentava mais esse refresh, né, esse reboot constante. Dava a impressão de que realmente nada tinha peso. Então vamos lá para a grande morte do Homem-Aranha. Daqui a 5 anos ele volta. Vamos lá para a grande morte do Capitão América. Daqui a pouco ele volta. E assim com todos os heróis praticamente. O que tinha peso de fato era um novo evento que tão logo era superado por um outro evento ou então por um outro reboot. Inclusive, ao lidar com o multiverso, a Marvel deixa a possibilidade de daqui 10 anos ou mais renovar absolutamente tudo, fazer o total reboot do universo cinematográfico, criar uma nova realidade vigente e então descartar vários atores e atrizes, porque diferente dos quadrinhos, dos papéis, as pessoas realmente envelhecem. Isso pode ser interessante para ela aproveitar esse feito aí, essa característica, para, sei lá, não deixar os novos espectadores extremamente perdidos por não terem acompanhado 30 filmes ou 20 anos de filmes para assistir o próximo lançamento daqui a 30 anos da Marvel. Então, daqui a 10 anos, só pra você ter um exemplo, o Benedict Cumberbatch vai ter... Eu tenho aqui. Vai ter 54 anos. A Scarlett Johansson vai ter 46 anos. Robert Downey Jr. vai ter 66 anos. Ou seja, o novo precisará vir. A questão é como esse novo irá vir. De uma vez com um mega corte nas realidades ou aos poucos, sem que a gente sinta as mudanças e quando percebermos, tudo já estará completamente diferente. Aí é com eles, mas você pode comentar aqui embaixo e me dizer o que você pensa a respeito dessa pergunta. O fato é, grandes eventos estão por vir, porém, que eles venham com consequências reais, porque esse negócio de lidar com o tempo traz certos problemas do ponto de vista dramático. Às vezes você não consegue, enfim, sentir o real peso daquela história. Obrigado por chegar até o final. Verifique se você está inscrito. Peço também um like para ajudar na divulgação e finalmente uma olhada no botão de Seja Membro. Lá tem 2 planos com preços bem baixos, mas que influenciam bastante para que eu continue esse trabalho. Um forte abraço em vocês, até o próximo vídeo e tchau.